Bom dia, fiel. Boa segunda-feira a todos. Boa semana a todos. Semana de data FIFA. O Corinthians só volta a campo no futebol masculino, né? Na próxima quinta-feira, não é essa outra, contra o Fluminense do gênio Fernando Diniz, que tomou sova do seu Flávio do Botafogo, né? Mas ganhou a posse de bola. Mas enfim, só na outra quinta, não essa, na outra quinta-feira. Até lá o Corinthians tem Mano Menezes, não vai treinar hoje, que deu folga, né? Folgou ontem, folga hoje, volta aos treinos amanhã. O Corinthians tem que treinar muito para pelo menos terminar o campeonato no G16, com o objetivo de um ano melancólico, horroroso, de um time que tem a terceira folha do país, que não venceu nada, não competiu por nada, não chegou à final de nada e ainda pode cair. Mas vamos lá. Sobre a rodada do Brasileiro, rodada a gente já passou, mas rapidamente, né, no sábado, teve um jogo de tênis de 1 set, o Bahia venceu o primeiro set por 6-4 o Goiás, o Vasco empatou com o São Paulo 0-0, o São Paulo perdeu um pênalti inventado pela arbitragem absurdo, mas o Wellington Pulinho Ratinho perdeu e o Rames perdeu no rebote, e esse ponto do Vasco, essa vitória do Bahia foi ruim para o Corinthians, o empate do Vasco seria melhor que o São Paulo vencesse, mas o São Paulo não tem nenhuma vitória fora de casa no campeonato, nem o São Paulo, nem o América. Corinthians e Flamengo, vocês ouviram aqui a live pós-jogo 1-1. Grenal hoje, ontem não, no domingo, 3-2 para o Inter, péssimo resultado para o Corinthians, o Inter ultrapassou o Corinthians com esse resultado. Palmeiras e Santos. Nunca é, vitória do Palmeiras, derrota do Palmeiras nunca é ruim para o corintiano, né? Para o corintiano não é ruim, mas para o Corinthians foi um péssimo resultado, que o Santos estava a 4 pontos, está a 1 ponto do Corinthians, e eles ainda têm um confronto direto na Neoquímica Arena. Fluminense 0, Botafogo 2. Enfim, o Botafogo, eu dei o título pro Botafogo, dei os parabéns, aliás, não o título, né? Eu dei os parabéns pro Botafogo em julho, mas tá cheio de gente mentirosa que quer causar falsa emoção no campeonato para ter audiência das pessoas fingindo que tem competição, disputa. Aqui a gente não engana ninguém. Então, parabéns pro Botafogo. Atlético e Bragantino. O Bragantino, vice-líder, empatou, agora está inalcançáveis 10 pontos. 10 pontos do líder Botafogo. O Atlético que perdeu para o Curitiba, que com essa vitória passou o América, mas vai cair. O América, como São Paulo também não venceu fora de casa, apanhou de 3-2. E ainda no sábado que vem tem Cuiabá e Cruzeiro. Esse jogo foi adiado porque o estádio do Cuiabá está sendo preparado para a data FIFA, então só depois da data FIFA que o Brasil joga o Cuiabá. Mas vamos para o que interessa, a classificação. Como isso aqui é bom dia fiel, vamos pular até o 10º lugar, que é o São Paulo, que não interessa para o Corinthians. Vamos lá, do 11º, o Cuiabá com 32 pontos, o Cruzeiro é o 15º com 30, eles vão jogar ainda na rodada. Se o Cuiabá vencer, ele vai a 35 e sai dessa briga, é ruim para o Corinthians. Qualquer outro resultado, empate ou vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro passa o Corinthians, e o Corinthians, que está em 13º, acaba a rodada em 14º. Então, essa situação, ou um elemento a menos, se o Cuiabá vencer, para mim sai dessa briga, ou empate ou vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro ultrapassa o Corinthians, e acho que se o Cruzeiro vencer, também sai dessa briga. Acho que, embora perca uma posição, o melhor resultado para o Corinthians seria o empate. Mas vamos ao que interessa. A América perdeu, já rebaixou. O Curitiba, apesar de ter vencido o Atlético Mineiro fora de casa e de uma vitória do Atletiba, está com 20 pontos, a 11 pontos do Corinthians também, está fora da briga. Goiás com 27, Vasco com 27, estão na zona de rebaixamento, com esse 31, ou seja, uma vitória desses times não alcança o Corinthians, mas uma vitória e um empate ultrapassa o Corinthians em número de vitórias. Então o Corinthians está com uma rodada só de folga. Bahia, Cruzeiro com jogo a menos, inclusive, Santos, podem ultrapassar o Corinthians em uma rodada. E o Inter ultrapassou o Corinthians ao vencer o Grenal. Então, assim, na prática, eram 4 pontos para o Z4, continua 4 para o Z4, com uma rodada a menos, mas aparentemente parece bom, não foi tão boa a rodada, porque o Corinthians jogou em casa, né? E na prática é o seguinte: Bahia, Santos precisavam de mais de uma rodada para ultrapassar o Corinthians, agora precisa de uma rodada só, e o Inter ultrapassou o Corinthians. E ainda o Cuiabá, ou o Cuiabá foge, ou o Cruzeiro ultrapassa. Então a rodada para o Corinthians foi muito ruim em classificação. Seria trágica se tivesse perdido para o Flamengo, né? Porque aí estaria no próximo jogo contra o Fluminense fora de casa, podendo voltar para a zona do rebaixamento. Então a situação do Corinthians requer muita cautela, muita preocupação. O Corinthians tem uma campanha pior do que aquela ridícula de 2007, quando caiu a essa altura. Já tem 2 times praticamente rebaixados, América e Curitiba, restam 2 vagas, não é o fim do mundo. E o Corinthians tem em casa América Mineiro, que é um jogo para ganhar,
mas não é um confronto direto, porque o América Mineiro já caiu, e confrontos direto contra Inter, Santos e Bahia. O Inter eu nem considero um confronto direto, porque eu acho que quando se encontrarem o Inter já vai ter escapado, enfim. Mas Santos e Bahia, essas 2 vitórias são absolutamente necessárias. Não adianta vencer um jogo e perder para esses rivais que acaba sendo ultrapassado. Então, tem 2 vagas em disputa para cair, né? Porque as pessoas não querem. Essas 2 vagas, o Corinthians disputa com Bahia, disputa com Santos, né? Então são 2 confrontos que a rodada foi ótima, né? Porque times que venceram fora de casa, jogos complicados, né? O Bahia um confronto direto, um jogo de tênis, venceu por 6-4. E o Santos venceu o Palmeiras do gênio Abel Ferreira, que não pode ser criticado, que ele fica bravo. Então o Santos teve o resultado mais impactante da rodada, porque venceu o Palmeiras, não importa que foi em Barueri, que o Palmeiras está em crise. Para a pontuação é 3 pontos na Bela e a vitória do Santos foi gigante. Santos que já vinha de uma goleada contra o Vasco. E não vai aparecer nenhum idiota aqui, planejamento. Cadê os idiotas que falam em planejamento, né? Que o importante é tempo de trabalho, continuidade, né? Porque o Botafogo do Lúcio Flávio parece que está melhor do que o do Bruno Lage. O Marcelo Fernandes assumiu outro dia o Santos. O Santos não estaria nessa situação sem as vitórias do Marcelo Fernandes, enfim. Mas nessas horas não aparece nenhum idiota para falar em planejamento. Aí quando ganha algum, é exceção que confirma a regra, eles vêm com aquele monte de papo, posse de bola. Por falar em posse de bola, dos 9 jogos da rodada, apenas quem teve mais posse ganhou o jogo, que foi Fortaleza e América. Nos outros 8, quem teve a posse de bola não ganhou o jogo. Mas vamos continuar falando esse monte de bobagem, porque o futebol, o papel aceita tudo. Tá certo, gente? Bom dia, fiel. Se inscreva no canal, ative o sininho. O Corinthians está de folga hoje, volta amanhã, não tem campeonato, mas continua a agitação política. A eleição no Corinthians é só em novembro, mas já teve chapa, vai ser chapa lançadas no sábado. Teve protesto feio da torcida no último sábado, deve ter outro protesto nesse sábado. Chapas sendo lançadas, apoio de um lado, apoio de cá. Enfim, muito barulho no Corinthians e a tendência, se o time não melhorar, é que o barulho aumente. Bom dia, fiel, boa semana a todos.